Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana Fiorillo, para quem não me conhece, e hoje eu vim falar sobre a mudança da segunda fase da Unesp. Se você não está sabendo, por conta da pandemia, dos vestibulares terem atrasado e da necessidade de corrigir rápido, a Unesp decidiu mudar o método de avaliação da segunda fase. Não serão mais 2 dias de prova dissertativas, vai ser um único dia de prova com questões múltipla escolha. Lembrando que eu nunca passei por isso, eu vou dar a minha opinião, as minhas dicas e o que eu faria se eu fosse fazer a prova. Baseada nas questões que vocês me fizeram, na ajuda que vocês me pediram, eu separei pontos positivos, pontos negativos e qual método eu utilizaria para estudar. Bom, primeiramente uma visão geral sobre a prova. Eu tenho 2 palpites. De que ela vai copiar o estilo Unicamp, que aplica a questão de ser interdisciplinar tanto na primeira quanto na segunda fase, ou eu chuto que vai ser uma prova com o mesmo nível das provas tradicionais de segunda fase da Unesp, ou seja, com o mesmo nível de especificidade das questões e dos assuntos, porém em formato múltipla escolha. Começar pelos pontos positivos, que para mim são a maioria, então levem isso com leveza, tá? Não se desesperem por essa mudança. Primeiro ponto, controle do tempo. A prova dissertativa te exigia muito tempo para pensar no que você precisava escrever e dissertar sobre. Então, isso é uma coisa que eu acredito que vai ajudar muito, porque para mim, pelo menos, foi um tempo muito apertado na segunda fase, principalmente no primeiro dia. O segundo dia foi tranquilo, porque o segundo dia era português e redação. Mas o primeiro dia, que é humanas e exatas, foi muito difícil de conseguir fazer tudo, você não tem tempo para fazer tudo. Então, isso eu acredito que vai ser uma coisa muito boa, então usufruam disso. Eu consegui, na primeira fase, fazer muito mais questões do que eu consegui na segunda fase. Então, você começa a ficar desesperado porque você não consegue terminar as questões. Eu, pelo menos, não gostava de escrever direto, assim, a resposta é isso e já escrever a resposta. Porque você tem que formular um negócio, tem que ser uma mini redação. Porque tem que ter começo, meio e fim. Você não pode simplesmente ir jogando, acabei de lembrar que tinha mais uma coisa que eu podia colocar, e vai acrescentando no final e vai ficando um negócio super porco. Então eu acredito que o tempo é maravilhoso nesse quesito. Segundo ponto positivo, o perigo de encher linguiça. Quando você tem que fazer uma prova dissertativa, o corretor fica de olho se você está enganando ele ou se você realmente sabe daquele assunto. Se você começa a encher muita linguiça porque você não sabe do que se trata, o corretor começa a olhar para sua prova com outros olhos, começa a olhar procurando erros e não acertos, porque pensa que você sempre vai estar ludibriando ele e não que você sabe do que você está falando. Então isso é uma coisa muito boa, você não vai ter que escrever nada, simplesmente assinalar a questão correta. Outro ponto positivo, na prova escrita, quanto mais completa a sua resposta, maior a sua nota. Porém, se você não sabe aquele assunto, você sabe muito pouco, muito superficial, a sua nota vai ser muito menor em relação àquele candidato que colocou uma resposta super completa. Então, a resposta é comparativa de nota, e isso é uma coisa ruim. Sendo múltipla escolha, as questões têm o mesmo valor. Então, não tem como você atribuir mais nota para um candidato do que para outro. Vamos para os pontos negativos. Primeira coisa, acertou ou errou, não tem outro meio termo, né? Porque na prova escrita daria pra você dar uma contornada lá na situação e tirar uma notinha. Melhor do que zerar a questão. E nesse caso, ou você acerta tudo ou você erra tudo. Mas o peso é igual para as questões. Porém, estando já adaptado a fazer uma primeira fase, eu acredito que isso não vai ser um grande problema. O segundo ponto negativo que eu separei, que eu já vou emendar no que eu faria para estudar, tá? Vai ser uma prova mais difícil. Então, não esperem que seja nível primeira fase, tá? Porque, assim, a primeira fase interdisciplinar é uma prova difícil, já nivela por aí. Mas a segunda tem que ser mais difícil, porque você tem que separar quem vai entrar de quem não vai entrar. Então, vamos para as minhas dicas e o que eu faria se eu fosse fazer essa prova. Primeira coisa, me perguntaram, eu devo continuar estudando as questões de segunda fase da Unesp tradicionais? Sim. Eu acredito que seja super válido continuar fazendo. Por quê? Porque eu acredito que o nível de aprofundamento das questões, o tipo de questão, vai ser igual já era em todo o formato Unesp de segunda fase. A única coisa que vai mudar é o formato de você responder. Não vai ser escrita e vai ser teste. Mas eu acredito que o aprofundamento dos assuntos vai ser o mesmo. Então é muito interessante que você faça, sim, as provas de segunda fase para estudar. Vai ser ótimo para vocês não vão estar perdendo nada com isso. E a minha dica de ouro é:
façam as provas de medicina. Pensa assim, você vai estar se preparando para uma prova de alto nível. E além disso, as provas da Santa Casa, guardem isso, as provas de medicina da Santa Casa são feitas pela Fundação VUNESP, que é a mesma que faz a Unesp. Ou seja, você vai se sentir fazendo uma prova da Unesp. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Eu fiz ano passado prova de medicina da Santa Casa, mas porque eu queria treinar mesmo, para a primeira fase e tal, nem tinha nada disso na cabeça. Mas eu acredito que isso vai ser uma dica de ouro para essa segunda fase, que vai ser múltipla escolha, porque vai ser uma prova mais difícil e vocês vão estar preparados no melhor nível possível. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer coisa, estou aberta à disposição de vocês para tirar dúvida, para ajudar. Pode entrar em contato comigo aqui, pelos comentários, pelo Instagram. E é isso.